Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Conforme o mundo começa a se deparar com este novo conflito que vem se avizinhando, uma das perguntas que tem surgido é se a Alemanha seria um aliado de Washington nessa possível disputa, nessa possível terceira G que está se avizinhando. Esta matéria de hoje faz esta mesma pergunta e nós faremos a análise dela. Ela começa com a seguinte chamada: o novo líder da Alemanha será confiável o suficiente para Washington? Antes de sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o chanceler alemão Olaf Scholz foi questionado pelo Washington Post se o incomodava que a Alemanha tivesse sido pintada como um aliado não confiável em meio à crise em andamento entre a Rússia e a OTAN. Então eles mandam o Washington Post fazer a pergunta que eles gostariam de fazer, mas que ficaria diplomaticamente inconveniente. Aí o Olaf Scholz respondeu: a realidade é mais importante do que os rumores. Aí o comentário dele é o seguinte, da matéria aqui. E aí nós vamos passar a fazer nossas próprias observações. Infelizmente, para Scholz, os rumores não são o problema, é a percepção, impulsionada por muito do que ele fez durante seu curto período como chanceler, desde que assumiu o cargo de Angela Merkel em dezembro. E enquanto ele chegou a Washington, ansioso para enfatizar que a Alemanha continua sendo o aliado mais importante dos Estados Unidos no velho continente, ele também enfrentou críticas que vêm se acumulando constantemente. Bom, primeiramente nós temos de analisar um dos motivos dessa desconfiança de Washington em relação à Alemanha ou ao próprio Olaf, né? O que acontece é que o Nord Stream 2, que traz o gás russo até a Alemanha, o combustível russo, ele traz esse gás com um valor muito menor do que os Estados Unidos podem transmitir o gás para a Alemanha, porque os Estados Unidos, para vender o gás, têm de levar o gás em navios e, portanto, ficaria muito mais caro. Mesmo que se fizesse futuramente um gasoduto dos Estados Unidos até a Alemanha, ainda assim encareceria mais, né? Porque é mais distante, é um percurso muito mais difícil. Então, é o que os Estados Unidos está pedindo da Alemanha, acaba enfraquecendo a própria Alemanha, acaba aumentando os custos da indústria alemã, do próprio cidadão civil da Alemanha, que vai ter de pagar um gás muito mais caro vindo dos Estados Unidos. E ainda há essa problemática que vem desde a Segunda G Mundial, que são as tropas, as milhares de tropas que permanecem há 80 anos dos Estados Unidos estacionadas na Alemanha até hoje. Então isso, queira ou não queira, é uma demonstração de desconfiança desde a época. Ora, se os Estados Unidos confiassem no aliado alemão, eles não precisariam ter as tropas em solo alemão durante todos esses 80 anos, desde o fim da Segunda G Mundial. E aí, mesmo que o líder alemão, né, venha e diga que os Estados Unidos continuam sendo o maior aliado e tal, talvez até este seja o sentimento real do líder, mas nem todas as pessoas do povo têm este sentimento. Então, devido a este tipo de exigência que está sendo feita do povo alemão, talvez uma parte do povo alemão já esteja realmente apoiando, talvez discretamente, né, a própria política de Putin. Então, tudo está baseado não em atos ou situações de agora, mas de uma longa história que todos esses países envolvidos têm vivido, né? Embora que é evidente que a Alemanha tem as suas ressalvas com a Rússia também. Então não é nem uma questão de preferir um ou outro, mas de preferir um ou outro em um determinado momento e por um determinado motivo. Muitas destas críticas, continua aqui o artigo, se concentraram na reticência de Scholz em se comprometer a fechar o gasoduto Nord Stream 2 se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia. Seus comentários naquela mesma entrevista ao Washington Post não ajudaram, abre aspas.
É absolutamente claro que em uma situação como essa, todas as opções estão na mesa. Por favor, entenda que não vou entrar em detalhes, mas nossa resposta será unida e decisiva, fecha aspas. Ou seja, os Estados Unidos está querendo empurrar a Alemanha para dentro da Ucrânia para combater a Rússia. E a Alemanha não quer se envolver. Por mais que o Olaf tenha dito, não, se houver alguma coisa, nossa resposta será unida. Unida como? Unida com os atuais aliados deles, né, da Alemanha, que seria Estados Unidos, Reino Unido, etc. Mas até pouco tempo atrás, a Ucrânia era xingada de várias coisas, né, por alguns líderes ocidentais. Então, tudo ali é muito complexo, porque não é apenas uma linha de pensamento que guia o mundo, né? Então, aquilo que se processa no mundo inteiro se processa lá também, né? Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Scholz pareceu se recusar a mencionar o projeto pelo nome, mesmo depois que Biden mencionou o pipeline em seus comentários. Quando um jornalista pressionou sugerindo que falar sobre Nord Stream 2 poderia ajudar a reconquistar a confiança dos Estados Unidos, Biden interveio para dizer: não há necessidade, que a Alemanha continua sendo um parceiro e aliado valioso. Porque talvez Biden entenda a sensibilidade de como isto repercutiria na opinião pública alemã, porque é uma coisa muito fácil de entender, né? Todo alemão vai entender que se o Nord Stream 2 for interrompido por culpa do Biden, do governo norte-americano, isso vai criar no povo alemão um rechaço aos Estados Unidos, porque vai encarecer o gás, é óbvio, né? E aí você imagine também não só encarecer, mas faltar gás durante o inverno. Seria um desastre diplomático, digamos assim, né, para quem causasse essa falta de gás. Então, a ambivalência de Scholz é compreensível, se não exatamente louvável, já que ele não tem muito capital político para gastar no momento. Eleito como candidato de continuidade para seguir Merkel, ele prefere não começar seu mandato mergulhando seu país em uma crise de energia em pleno inverno. Além disso, esquivar-se de perguntas no Distrito de Colômbia lhe dá a maior capacidade de manobra em casa, pelo menos por enquanto. Washington pode falar duro o quanto quiser. Se as ameaças funcionarem e Putin recuar, Scholz não terá que travar uma luta contundente dentro de seu partido por um projeto que seus compatriotas prezam, que é o Nord Stream. E se falharem, ele vai cruzar aquela ponte quando chegar lá. Então, muito provavelmente, Scholz será empurrado a ir contra a Rússia se as coisas acontecerem, né, desta maneira. Não que Scholz, como um líder alemão, tenha muita independência, na minha opinião. Ele está atrelado a certos compromissos internacionais, OTAN e etc. São compromissos que os países da OTAN assinaram e outros grupos do G7, etc. Dadas as observações de Biden durante a coletiva de imprensa, parece que quaisquer garantias do Nord Stream 2 que Scholz deu ao presidente a portas fechadas foram suficientes. Mas, mesmo que o compromisso ambíguo se mantenha, isso não significa que o trabalho do bom chanceler esteja concluído. Quando Biden assumiu o cargo, seu objetivo era de se comprometer novamente com a Aliança Transatlântica e provar que os Estados Unidos são um aliado confiável após 4 anos prejudiciais do presidente Donald Trump. Agora, Scholz deve fazer o mesmo depois do início instável de seu mandato. Então, eles estão dizendo que quem causou primeiro a animosidade foi Trump com a Europa, com a Alemanha. Scholz deve usar os próximos meses para se distanciar dessa faceta do legado de Merkel. Qual a faceta? Porque a Merkel ela começou com uma posição e ela foi cada vez menos se posicionando a favor dessas políticas norte-americanas, né? E aí eles começaram a criticar ela, dizendo que ela começou a se aproximar demais do Putin. Aí começam a surgir teorias da conspiração a respeito dela, de que ela fazia parte da antiga Alemanha Oriental, e aí várias coisas passaram a ser ditas, né? E essa teoria da conspiração parece que tem se tornado, na boca de alguns analistas, cada vez mais algo como se fosse verdadeiro, né?
Então ele deve se manter firme diante da coerção econômica chinesa. Coerção econômica chinesa, eles dizem aqui, especialmente fazendo uma causa comum com a Lituânia em meio à sua disputa comercial com Pequim e adotando uma linha mais dura sobre os abusos chineses de direitos humanos em curso, que é o que diz aqui o artigo, não são palavras minhas, né? Então, finalmente, Scholz deve permanecer fiel ao compromisso de sua coalizão de aumentar a independência estratégica da Europa. Embora esse conceito tenha sido irritante para os formuladores de políticas americanas no passado, os Estados Unidos estão finalmente aceitando a autonomia europeia como uma meta útil, em um momento em que a crise da Ucrânia está em fúria com o desafio da China aparecendo em segundo plano. Então, basicamente, é aquilo que eu tenho dito para vocês. Que os Estados Unidos estão querendo uma independência, uma autonomia europeia, lógico, desde que a Europa continue dentro daquilo que foi acordado no pós-segunda G, né? Então isso vai ao encontro daquilo que eu venho falando também há mais de 10 anos, que é a formação de blocos políticos, econômicos, sociais, e Miller, né, no caso aqui, como a Europa, né, sendo um deles e talvez o primeiro deles, né, porque a União Europeia já há um bom tempo tem se costurado aí para ser o primeiro desses 10 blocos, desses 10 reinos de uma nova ordem de coisas que está vindo aí no mundo. Ao mesmo tempo, a Rússia faz a mesma coisa, na minha opinião, e outros países, outras regiões o farão também. Bom, isso vai também de acordo com aquilo que eu venho dizendo em outros vídeos, né, de que os Estados Unidos não têm mais o interesse e talvez nem o poderio para enfrentar todos os adversários que ele acumulou ao mesmo tempo. Ele precisa contar com outros poderes e talvez essa divisão, talvez não, é uma opinião minha, mas é uma coisa que você nota na prática, né? Talvez essa divisão de poderes, vamos colocar ainda, é uma maneira dos Estados Unidos poder salvaguardar a sua potência, seu poder e não desgastar, né? Deixando com que outros se desgastem também, defendendo aquilo que ele preza. E é isso, é uma análise rápida, a gente não sabe para que lado as coisas vão se encaminhar, mas me parece que a Alemanha está cada vez mais dividida em relação aos seus aliados. Vamos continuar observando e trazendo alguns artigos aqui para analisar e, ao mesmo tempo, colocando o nosso parecer a respeito disso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.